É porque tinha caído aqui, porque ele disse que era para eu ler isso aqui, mas depois vocês é que mudou o assunto. Embora imperfeito, a quem a pretexto de imperfeição silencia o verbo edificante nos lábios, enjaulando a mensagem consoladora. A quem, em nome da imperfeição, paralise os braços, no ministério da saúde moral, encarcerando a ação salvadora. Há quem, justificando a própria imperfeição, mobilize a preguiça, espalhando a inutilidade. Há quem diga que imperfeito nada pode fazer pelo próximo, considerando estar arrojado nos mesmos sítios de infelicidade e afeição. Unge-te, porém, de amor, e levanta-te da iniquidade para socorrer outros iníquos. O amor é árvore que, para produzir, necessita ser plantada. A doutrina espírita ensina que ninguém renasce na terra para o cultivo dos miasmas do pretérito, nem preservação dos males dos tempos idos. Reencarnação é bênção, bondade é luz. Antes de mergulhar na carne, todos rogamos os títulos da dor e do sofrimento para compreendermos melhor as dores e os sofrimentos dos que seguem ao nosso lado. Ninguém falará com precisão do que ignora por falta de experiência pessoal. É por essa razão que muitas vezes ensinarás resignação, embora avassalado pela inquietude. Falarás da enfermidade com a alma enferma, consolarás necessitado de consolação. Acenderás luz de entendimento, carecendo de compreensão. Pregarás justiça para os outros, esmagado pela impiedade alheia. Colocarás bálsamo em feridas, guardando úlceras não cicatrizadas no cerne do ser. Enquanto alguns aguardam sublimação para se disporem ao auxílio, ajuda tu. Todos carregamos agonias no íntimo, nos íntimos tecidos da alma. E o trabalho de auxílio aos outros é medicação colocada em nossa própria dor. Enquanto ensinas a paz e sentes a ausência dela em teu coração, ou preconizas luta contra as tentações, perseguido pelos tenazes do mal, aprimoras-te exercitando o espírito no dever claro e digno que se transforma lentamente em escada de ascensão libertadora. E crucificado na imperfeição, avança intimorado, recordando o mestre que, amargurado e esquecido por quase todos os amigos, aparentemente vencido, numa cruz de vergonha e impiedade, alçou a alma dorida ao Pai misericordioso, pensando as feridas do coração humano de todos os tempos, e ainda pediu amoroso: perdoai, meu Pai, eles não sabem o que fazem. Perdoa também tu, e ama, ajudando sempre. É uma mensagem de alto poder de elevação do astral, como nós dizemos vulgarmente. Porque se a gente for alegar de fato as nossas imperfeições, a gente não vai fazer absolutamente nada, nem estudar, nem coisa nenhuma. As imperfeições existem para serem superadas, os obstáculos para serem vencidos, as dificuldades para serem campo de novos estudos, novos avanços. Muitas vezes é complicado você ter que encarar o problema para ajudar o outro, você tendo até um problema maior, mas é exatamente aí onde está a grande virtude e o grande mérito de quem quer fazer alguma coisa. Porque tem muita gente que quer se santificar para poder fazer alguma coisa, agora sem fazer nada não se santifica, então não tem jeito. Na área do viver, de uma forma geral, ninguém é perfeito em absolutamente nada. Se você pega um grande piloto, ele tem alguma coisa que ele ainda não domina, ele domina essa aeronave, mas não domina aquela outra, ele sabe ler isso, mas não sabe ler aquilo. A gente vê na medicina a mesma coisa, alguém é muito bom em ultrassonografia, mas já num outro exame, num raio-x mais simples, ele já não vê nada. E por aí vai. Então ninguém é perfeito, todo mundo é imperfeito. O Isaac Asimov, um homem de uma inteligência extremamente peculiar, ele quando menino, foi logo na época que surgiu o teste de QI, ele fazendo um teste, o teste dele na época, o limite era 112, 115 por aí, ele deu 148.
Então ele era uma pessoa totalmente fora do contexto. E ele escreve dizendo assim: desde menino que eu ouvi dizer que eu sou gênio. E todo mundo disse que eu era um gênio. E eu acreditava que eu era um gênio, mas um dia eu fui sair de casa e o carro não pegou. E eu olhei para o carro e disse: por que você não pega? Aí ele não me respondeu. E todo mundo, quando vê o carro que não pega, abre o capô. Eu abri o capô, olhei, eu fechei o capô, fui ligar e ele não pegou de jeito nenhum. Aí eu tive que chamar um mecânico. E o mecânico chegou lá e disse: liga aí, por favor. Ele mexeu em alguma coisa que eu não vi. Ele disse: pronto, era só isso aqui, pode ir. Eu disse: mas o que era? Não se incomoda não, tá bom, cara. Pois para mim aquele que era um gênio. Ele era um gênio, porque eu não sabia nem saberia jamais tirar um carro da garagem. E ele tirou. Então o que é a genialidade? Não adianta você esperar ser perfeito, você é gênio nisso, naquilo, mas em alguma coisa você depende do outro. E mesmo alguma coisa que você não sabe, se você já sabe mais do que alguém, por isso mesmo você já é gênio, é perfeito. A imagem que filhos têm de pais, né, saúde, os pais normalmente são vistos como gênios. Depois são vistos como os chatos, depois são os que querem saber de tudo, e no final são os ignorantes, né, da filha. É um negócio complicado ser pai hoje em dia, porque antigamente os pais demoravam a ser considerados ignorantes, hoje é rapidinho, né? Mas ligeirinho os pais já não sabem mais de coisa nenhuma, mas com essa velocidade da informática, com essa velocidade que tem aí. Eu tenho um filho que ele mexe com essa área de computação e ele é muito bom, e eu digo que ele é muito bom porque ele, antes de ser formado lá nos Estados Unidos, ele era o chefe do setor onde todo mundo tinha PhD e ele é quem era o coordenador da equipe, então ele devia entender muito daquele treino. E um dia eu cheguei lá, eu estava lá na casa dele: meu filho, isso aqui como é que faz? Pai, isso é muito simples, o senhor faz assim, faz assim. Não. O senhor não entendeu? Não vamos discutir isso. Vamos. Quer dizer que o senhor, não deixa, tá bom, não pode tirar minha pergunta, eu não tenho mais dúvidas, porque não dá para acompanhar o raciocínio. Olha que eu não sou uma pessoa de raciocínio tão lento não, mas eu não consigo acompanhar. Na informática, para ele o que é 1 mais 1, para mim é equação diferencial, então a distância é muito grande. Em compensação, quando ele diz: papai, tem um negócio ali, eu andei sentindo uns arrepios, aí ele já não entende nada. Aí é comigo, aí é minha lei. Então a vida é assim, por isso que nessa mensagem aqui, a mensagem de número 5 do Mestre de Amor, mesmo com todas as imperfeições, a gente pode fazer. Se a gente for esperar ser bom, a gente não vai fazer nada. Lógico, tem coisas que você não vai poder fazer sem ter um mínimo de base. Mas a maioria das coisas, no sentido do serviço, do ajudar o próximo, a gente pode fazer muita coisa, né? Sem precisar ser gênio, sem precisar ter o tempo do mundo todo, sem precisar ter PhD. Pronto, meu amigo, é o que eu entendi. Agora, atendido o chefe. Nessa parte desse meu período, ela fala assim, no momento que ela diz assim, ela está da amargura, né? Estando mais amargurado. Quer dizer, no sentimento, às vezes a pessoa realmente está com um problema seríssimo, mas está caído, mas não pode, tem que ficar em pé. Pois é. Não pediu para ajudar? Ajudar tem que passar por aquilo também, provavelmente. Mas é assim. Até porque, senão você não tem substância nunca, porque a teorização era muito boa, mas ela sozinha, ela leva você para muitos pontos falsos, porque... E a prática, como é que fica? Quando a gente diz muito em falar, a gente diz muito que na prática a teoria é diferente. E é verdade. Não que seja uma coisa diferente da outra, mas a junção das duas é um complexo difícil às vezes de resolver. A gente aprende matemática como 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8. Aí até que um dia você chega numa mercearia, num supermercado, pergunta: quanto é isso aqui? É 13,27. E agora? 13,27. Como é que eu vou juntar 13 e 27? Você começa a ter primeiro contato teórico e prático, e você vai ver que é a mesma coisa, mas é totalmente diferente. Porque antes era algo que não fazia qualquer sentido. 3 mais 3, 13,27, ou o que é que fosse. Na hora que você chegou ali, bom, agora eu tenho que dar uma importância, ele vai ter que me dar um troco, e eu vou levar. Isso é muito interessante. Então a diferença da prática para a teoria, você só vai perceber na hora de colocar a mão nas duas. Você atender o outro com um problema é complicado.
Me lembro bem de uma situação que Chico, ele estava com dor de angina. E dor de angina, para quem já sofreu ou já ouviu falar, é desgraçadamente dolorido aquilo dói. E chegou uma pessoa lá dizendo que estava com enxaqueca. Ele disse, não se preocupe, isso é muito pouco. Eu disse, como pouco? Não se preocupe, você com a enxaqueca, talvez com um analgésico você resolva, ou um passe. Eu só está dizendo porque não é em você. Eu disse, meu irmão, mas me perdoe. Ele estava com uma dor de angina que não era um analgésico que ia tirar. E você tem que ouvir, você tem. Então, quantas vezes ele está numa amargura? Eu, no meu primeiro casamento, quando eu me separei, eu estava numa situação extremamente delicada no momento da separação. E aí eu fui fazer uma palestra em Mossoró e estava na casa de uma amiga. E quando eu terminou, eu disse, não, Jacó, você vai lá em casa jantar. Eu disse, não, eu tenho que voltar para Natal ainda hoje. Ele disse, você não vai voltar não, estou precisando conversar com você. Pois não. Eu disse, Jacó, olha, eu acho que eu vou me separar. Eu disse, mas por quê, criatura? E aí eu fui dar todos os motivos do mundo para ela não se separar. E depois que eu terminei tudo, ela disse, é porque você não sabe o que é a dor de uma separação. Eu digo, realmente você não tem ideia do que você está dizendo. E ficou por isso, né? Depois de um tempo, quando ela soube que eu tinha me separado, disse, quer dizer que naquele dia que você foi olhar, foi naquele dia que eu tinha me separado. Então, de repente é isso. Eu tenho um outro amigo que foi muito interessante, ele era bem jovem, e eu já era considerado um senhor. E eu estava na casa dele, lá em Araraquara, São Paulo, e o pai dele chegou para mim e disse assim, converse com ele, Jacó, sobre fumar, porque ele começou a fumar agora e ele não quer parar de jeito nenhum. E como ele começou há pouco tempo, para parar a hora era agora, porque depois eu sei que ele não vai parar mais. Eu disse, mas por que você não já falou? Você não é o pai? Disse, eu falar a mesma coisa que coisa nenhuma. Tá bom, então, o que é que eu vou fazer? Aí, lógico, eu não ia entrar de sola no assunto, aí nós vamos conversar, como é que você está e tal. Eu digo, não, você está com cheiro de cigarro, você está fumando? Ele disse, estou, por quê? Tem algum problema? Ele disse, não tem nada. Quem já se viu fumar dá problema para ninguém, a não ser morrer com câncer de pulmão, fora disso, não tem maior problema. Disse, vocês todos dizem isso porque vocês nunca fumaram. Eu disse, não, vocês, quem que você está falando? Vocês espíritas. Eu digo, primeiro de tudo, você já não é espírita. Não, eu sou. Eu disse, então por que você está dizendo vocês e não nós? Não, mas... E depois, você está dizendo vocês, mas eu fumei. Eu disse, como assim? Eu disse, eu fumei dos 13 aos 26 anos. Eu fumei durante 13 anos da minha vida. E eu dizia que eu nunca pararia de fumar. Mesmo conhecendo o espiritismo. Mas um dia eu tive que parar. E ninguém me mandou. Eu li e vi que aquilo não ia dar certo na minha vida. E eu parei. Quer dizer que você fumou e parou, eu parei. E eu, por isso mesmo, estou dizendo a você que não tem vantagem, não. Se você começou há pouco tempo, está fácil. Agora, se você tiver 13 anos de fumo, aí você vai saber o que é difícil. Bom, você é a primeira pessoa que está me pedindo para parar de fumar, tendo parado. Porque todo mundo que pede nunca fumou. E nunca fumou não sabe o que é, tem que parar de fumar. E por incrível que pareça, ele parou de fumar depois dessa conversa. Porque eu tinha passado a amargura que ele estava passando. No fundo, ele queria parar, mas ele já não estava mais conseguindo. E ele estava fumando há um ano e pouquinho só. Você na juventude, fumando, você vai parar de fumar, Deus nos acuda. Ele precisava de alguém que tivesse fumado, para ter autoridade para fumar. Então, eu não falei nada diferente do pai dele, nem de ninguém. Agora, para ele só funcionou porque eu tinha fumado. Aqui, como só estamos adultos, uma vez eu usei um outro argumento mais forte para fazer um cunhado meu parar de fumar. Ele fumava e dizia, não, eu só fumo no dia que eu quero. Eu digo, olha, para com isso não dá certo. Mas ele não se conformava. Aí eu dei o argumento dele, eu não sei se eu devia contar essa história aqui, mas eu vou contar assim. Aí eu cheguei e disse, olha, você já ouviu falar em Freud? Ele disse, já. Disse, pois é, Freud diz que cigarro é um falo. Aí ele olhou para mim e disse, o que? Eu disse, um falo. Sim, e o que é um falo? Você não sabe o que é um falo? Não. Porque na teoria de Freud, como Freud quase tudo ele colocou na área da sexualidade, um falo é um pênis. Então quem fuma na realidade está colocando um falo na boca. Eu disse, como é? Como é a história? Eu disse, doutor, não é minha história, isso é Freud que diz. Agora, se você quer continuar e você acha que Freud está certo, ele não fumou mais não, foi a última vez. Foi a última vez que ele fumou na vida.
Eu digo, eu não sei, isso é interessante, cada pessoa escuta da maneira que tem o seu ouvido, né? Para o outro argumento já não funciona, mas se você for usar esse mesmo argumento com outra pessoa, ele vai rir, vai tirar de gozação, não está nem aí. Mas com ele o argumento foi certo na hora certa e ele nunca mais fumou. Então, a vida, por isso é que não tem sabedoria profunda, nem ignorância profunda. Quantas pessoas que se não tem nenhum conhecimento, nenhum estudo, mudam a nossa vida, diz uma frase, conta uma reflexão, uma atitude do interior que, nossa, mas isso faz todo sentido, e aí a gente muda a partir dali. E outras vezes a gente tem compêndios, leu às vezes bibliotecas todas e não alterou quase nada na nossa cabeça. Mas você queria falar sobre o que mesmo? Passe magnetismo. Pois não pode falar. Eu não vou lhe perguntar. Você não entendeu minha pergunta? Não, é porque nós temos um trabalho aqui no mediúnico e eu tenho com relação a dúvidas, porque às vezes nós trabalhamos com passes e há muita mistura entre o nosso passe e ele mediúnico, com os. Aí eu queria tirar essa dúvida com relação, porque essa mistura que às vezes confunde a gente e o espírito. E assim, a gente às vezes não tem certo esclarecimento, mas na hora, como tem acontecido comigo, eu tenho observado, visto, procurando na internet sobre passe, fiz aquele curso, tive vontade de fazer de novo esse ano, não consegui, não deu. E eu vejo que tem vários tipos de passes. E tem acontecido comigo dos espíritos, a parte nas costas, certas coisas que vêm e eu vou, quer dizer, me dizem. E eu não fiz. E essa confusão, a confusão de você saber, eu faço, eu não faço, sou eu, não sou eu. Ok. Veja bem, vamos estabelecer um raciocínio, um padrão de raciocínio. Nem é o melhor nem é o pior, apenas um padrão. Imaginemos que você saia daqui e você diga, eu vou fazer um retiro espiritual. Eu vou orar, vou ficar em oração profunda, vou entrar em meditação, vou fazer o silêncio da alma. E você passa 24 horas nessa meditação e, vamos supor, o melhor de tudo, você chegou num nirvana, você realmente chegou num êxtase. Aí, terminadas as 24 horas, não necessariamente cronometradas, mas depois daquele tempo ali você terminou. Aí lhe deu fome. Aí a gente pensa assim, mas nossa, eu estava em contato com o mundo superior, como é que eu tenho fome? Aí a gente pergunta, por que a gente precisa fazer essa associação? O corpo é uma coisa, a alma é outra, em termos de padrões de frequência. As necessidades da alma são umas, as necessidades do corpo são outras, e a confluência entre os dois muitas vezes já são uma terceira necessidade, certo? Porque se não fosse assim, toda vez que eu meditasse, passaria a minha fome. Ou qualquer outra atitude fisiológica, eu estou com uma dor violenta, bom, então eu vou ficar aqui em meditação que a dor vai-se embora. Algumas que têm uma origem psíquica podem até aliviar, mas uma que seja totalmente somática, é difícil você rezar e a dor dizer, já que ela está rezando, eu vou embora. Porque é fisiológica, né? A não ser que você altere na oração o canal fisiológico. Okay? Então, esse é o princípio do raciocínio. Vamos agora para a questão mediúnica. Por que é que um espírito desencarnado precisa se aproximar de alguém encarnado para receber o quê? Porque se do lado de lá ele não tem um corpo necessariamente igual ao nosso, ele já deixou, o corpo dele foi enterrado, então ele não tem um corpo. O mecanismo fisiológico, neurofisiológico dele sofre variações, e a se tomar o exemplo proposto por André Luiz no livro Evolução em Deus Mundo, ele tem duas variações muito fortes, né? 3 no caso, a do gástrico, a do esplênico e a do genésico, ou seja, as de mais baixa densidade sofre grandes transformações. Então, teoricamente,
Era para o espírito chegar lá, nem ter fome, nem ter qualquer problema de circulação, nem muito menos de atração sexual. Mas a despeito disso, os espíritos têm essas necessidades. E aí a gente fica imaginando, então por que? De onde vem a necessidade? Ele, por certo, se ele tem muita necessidade, imagina, você voltou da meditação, está com fome. Aí você vai para uma lavanderia? Não. Nem você vai para, sei lá, não vai para um parque, ficar passeando no parque, que vai aumentar a tua fome. Você vai para um lugar onde tem a comida. Não tem para onde. Então o espírito desencarnado está lá. Olha que eu estou tirando aqui a questão da vingança, de sintonia, eu estou colocando aqui um genérico bem simples. Ele está necessitado de alguma coisa. Ele está, mas peraí, ele tem um pessoal que permite que a gente se aproxime e que faça algo a favor do que eu estou precisando. Segundo ponto do raciocínio. Terceiro ponto, para a gente fechar tudo. Allan Kardec, quando ele estuda no Livro dos Médiuns a subjugação, ele começa fazendo uma definição que quebra o nosso padrão do movimento espírita. O padrão do movimento espírita é: as obsessões acontecem porque existe uma sintonia de baixa frequência. Então é um problema emocional, é um problema moral. Mas quando Allan Kardec começa a definir as subjugações, ele diz: o que falta ao paciente é força fluídica. Ora, se é força fluídica, então o aspecto moral, neste momento, ele está ao lado. Não é que ele seja desprezível, mas o fato do acoplamento, ele se dá porque tem uma estrutura energética no processo. Agora vamos juntar. A minha fome, eu vou buscar comida. Ele tem uma necessidade que não está encontrando no mundo espiritual, vem buscar numa fonte que está encarnada. Nessa fonte que está encarnada, ele vai se imantar ou de alguma forma alguém que se abriu para receber, ou em alguém que lhe estabelece um padrão energético onde ele possa ter acesso. Ok? Então, aqui está fechado o raciocínio do porquê que acontece isso. Agora, esse espírito, se ele vem de um nível muito superior, então ele não vem buscar, ele vem trazer. Se ele vem trazer, ele precisa de um canal compatível com o nível dele, que é de alta frequência. O canal compatível com o espírito de alta frequência que nós temos para oferecer se chama centro coronário, que é o de mais alta frequência. Então, os espíritos superiores se comunicam conosco por cima, literalmente, pelo alto da cabeça. E os imperfeitos, eles querem uma frequência que seja compatível e acessível a eles, que é o que nós chamamos de média frequência, que é fornecida pelo numeral. Daí a gente vê as descrições em todas as seitas ou religiões que têm vínculo com o mundo espiritual, dizendo que eles acoplam por trás. Os umbandistas são os que mais usam a expressão, dizendo que os médiuns são os cavalos. Por quê? Porque eles pegam o médium por aqui. E quando termina a manifestação, você está com essa zona descompensada por conta do acoplamento. Então é ali onde dá o acoplamento e é ali onde dá o grande trânsito. Ok, entendido isso, me resta somente agora um detalhe. Eu quero que o acoplamento seja muito, pouco ou nenhum. Se eu quero muito, aí vai a lei física. Eu tenho um campo magnético e aqui é o outro. Eu vou aumentar a intensidade do campo, a atração maior. Eu não quero favorecer nada, então deixa esses campos interagirem sozinhos. Eu quero evitar isso aqui, então eu vou diminuir a atração desse campo. Por mais que esse queira, se esse daqui não tiver zona de atração, ele se afasta. Por isso é que quase sempre o trabalho é numeral. Muitas vezes você começa até pelo coronário, mas a mão termina descendo e vai lá para o numeral. E quando é que a gente fica muito agitado e começa a fazer dispersivos? Exatamente quando você quer que o fenômeno se interrompa. Porque na hora que você está dispersando, você está diminuindo o concentrado energético do numeral. Na hora que você diminui e dificulta o acoplamento, o espírito mais cedo ou mais tarde ele vai embora. Porque ele não tem mais uma zona de atração. Agora, se você está aqui, incorporando, e alguém está dizendo, vai embora meu irmão, vai embora, e uma mão parada, ou seja, você está concentrando, esse campo está aumentando, a imantação está se tornando mais forte. Como os espíritos, na hora da reunião mediúnica, não dá, olha, Eduardo, olha, você agora vai fazer assim, porque desse jeito, olha, você se lembra que naquele dia teve a história da fome, que não dá para os espíritos explicar isso, não dá. Eles vão dizer,
joga a mão de lado, joga a mão de lado. Ele não vai se preocupar em dizer técnica que não tem. Não, nesse para um pouco, não faça muito forte. Por quê? Porque ele está querendo que o processo fique mais um pouco. Eles simplesmente não vão dar orientação. Por isso é que você vê na Umbanda, como não tem um estudo técnico, eles tratam assim, espalha, fecha o corpo. O que é fechar o corpo? É você aumentar todas as defesas. Que aí a gente entra de novo na necessidade de entender terminologias. Porque você está com o corpo fechado, você está com o domínio harmônico de todos os seus centros. E aí mesmo que você esteja alto ou baixo, ele não acopla, porque está tudo em harmonia. Mas se você desarmoniza, ele pega toda a zona, atrai para o numeral e aí ele acopla. É assim que os espíritos funcionam, porque como poucas pessoas estudam isso para valer, então eles têm que dizer, olha, vá assim, faça assim, vá fazer desse jeito. E aí a gente vai estranhar que vai dando certo. E vai dando certo. Realmente passou, que coisa engraçada, mas olha, mas a gente nunca estudou e acontecia assim. É como a rezadeira. Como é que a rezadeira tira mal olhado? Ela só tira jogando com força, de vez, porque são dispersivos, para poder exatamente tirar todos os concentrados energéticos que estão na criança. Só que eles não vão dizer, olha, isso aqui é uma técnica que já vem. Não vão dizer nada disso. Passa a mão rápido, vai. Joga. Depois que o galinho deixar de murchar, é porque já está curado. Aí você fica crente que, está vendo, a doença veio para o galho. E aí eles estão incomodando um problema que você já resolveu, já está resolvido, deixa para lá. No dia que você quiser estudar, você vai entender por que é assim. Está respondido? Só mais uma coisa. Diga aqui. Você fez a explicação do passe espiritual. Não, fiz o passe magnético. Porque o passe magnético não é a energia do próprio físico? E é do magnético, não é o espiritual não, é do magnético. Na hora que eu diminuo ou aumento o campo, eu diminuo ou aumento com a minha energia. A minha energia. A parte mediúnica, a parte espiritual chamada, foi somente a intuição, no caso dela, e o espírito. Que aí o espírito sentiu que aquele campo não dava mais agregação para ele foi embora. Mas não foi feito o passe nele. Foi feito o trabalho todo no campo, em que ele veio ou não. É a mesma coisa. Você está com fome, vamos botar lá para comer. Se agora eu estou com fome, você estava num trabalho espiritual, mas deu fome, você vai comer para poder ficar numa boa. Espiritualmente você já está bom, agora vai ter que comer para poder passar a fome. Isso é físico, isso não é psíquico. Em relação ao dialogador, né? Nós temos o hábito aqui, quando o Espírito se manifesta uma certa intranquilidade, né? De aplicar o passe no médico. Não sei se isso é certo, se vai. É aquela coisa, né? Porque se o pessoal não sabe nada, vamos impedir eles fazer alguma coisa tem que ser feita, né? E se aplica o passe no médium durante a psicofonia. Né? Mas a gente nota que conforme a aplicação do passe, há uma variação na facilidade e dificuldade do médium continuar o trabalho dele. Teria assim um padrão, uma média de procedimento em função da apresentação do espírito? Não existe padrão, porque cada uma pessoa é diferente da outra. Começa por aí. Tanto a pessoa que está recebendo, quanto quem estaria fazendo o passe. Então, tem as combinações entre um e outro, e tem o estado em que cada um está em cada momento. Então, isso já elimina você ter um padrão seguro. Não existe. Existem padrões mais ou menos comuns. Se você não quer que a manifestação fique muito intensa, você fica o tempo todo fazendo dispersivos. Sem ser aquela coisa muito forte, mas vai fazendo. Se você sente que o espírito está escapando, mas você ainda quer dialogar, diminui os dispersivos, pode até parar, fazer um pouquinho de imposição, depois continua com os dispersivos, para poder manter exatamente esse campo energético. Na hora que ele vai embora, que é para ir embora mesmo, aí você vai dispersar mesmo. E aí vai, quem tem bom domínio de dispersão com as mãos, vai ou com longitudinal ou transversal. Tem pessoas que têm melhor com o sopro, aí sopra um pouco mais distante. Pode soprar longitudinal. Se você não consegue por trás, pode soprar no frontal, que ele transmite um impacto muito forte no espírito. Ou seja, tudo são técnicas de magnetismo.
Mas um padrão, não. Porque com uns espíritos você consegue, outros não. Com os magnetizadores sim, outros não. Eu entrei no site da Federação de São Paulo e eu vi uns passos diferentes. No curso que eu fiz, eu não vi. E aí eu fiquei pensando de que forma? Como se você estivesse tirando a tua energia e dando para o outro, né? Eu vi assim, eles faziam, a técnica deles era assim. Me chamou a atenção. Infelizmente, existe muito mais empirismo do que estudo. Infelizmente. Mesmo em federações consideradas de ponta, é impressionante. Eu digo isso, primeiro porque desde os 15 anos que eu estudo passe. Como eu tenho 60, são 45 anos. Então faz 45 anos que eu leio, que eu estudo, que eu trabalho sobre o assunto. Não só por isso que tem pessoas que podem estudar muito mais e saber menos. Tem muita gente que estudou muito menos e já sabe mais do que eu. Quer dizer, isso não quer dizer muita coisa. Mas não deixa de servir de uma base de referência. Segundo, porque como eu viajo muito a São Paulo, eu dou muitos cursos em São Paulo, vai muita gente ligada a essas grandes federações e o que acontece? É para você fazer assim, assim, assim. Por quê? Porque deixei de ser tira, deixei de ser bota. Aí você pergunta, mas como que eu tiro e como que eu boto? Aí acaba a explicação. Aí já não tem mais explicação. Eu estou lhe dizendo que assim você tira, eu estou lhe dizendo que assim você bota. Sim, mas como? Porque eu faço assim e não sinto que eu estou colocando nem que eu estou tirando. E aí não tem resposta. O tipo de pergunta, ele morre. E aí você fica sem chão. Aí você ou acredita ou não acredita. Eu tive duas grandes bases para o meu estudo. Uma foi o próprio Allan Kardec. E o segundo, os magnetizadores clássicos. Porque como ele recomendou que fosse buscar os magnetizadores, e os magnetizadores que ele estava falando eram os da época dele, foi onde eu fui buscar. Eles não dão esse tipo de argumentação, eles não dão isso. Tem alguns que têm até alguns comportamentos exóticos, mas nenhum bate com essas coisas. E aí quando você vai ver a lógica dos magnetizadores mesmo, e inclusive quando a gente lê André Luiz, que ele coloca os magnetizadores no mundo espiritual também, são todos concordes. Então quem está nessa exceção aí, eu prefiro deixar, bom, está dando certo para você, tá, então continue, mas eu não vou por aí. Eu prefiro ir aqui que eu sei que aqui é seguro. Agora, se você acha que aí está bom, não vá. Eu acho muito ruim, por exemplo, tem um vídeo que eu acho que até é uma falta de respeito que se coloca de Divaldo, que esse vídeo já tem quase 20 anos. Eu acredito, não tenho nenhuma autoridade, mas eu acredito que nesses 20 anos Divaldo já mudou de opinião. Mas é o único vídeo que roda de Divaldo ensinando passes, é uma lástima. É uma lástima. O pior é que tudo que vai para a internet nunca mais desaparece. Acabou. Se o que você falou hoje, daqui a 100 anos vai estar lá. Alguns vão até dizer, olha, isso aqui foi há 100 anos que foi feito. Mas a maioria não, coloca aqui. Esse de Divaldo mesmo é colocado. Divaldo ensina como aplicar passes. Aí você vai lá ver Divaldo, quem é que vai discutir? Eu discuto. Porque aquilo já naquela época para mim já não era correto. Hoje, então, está totalmente equivocado. Não é porque é Divaldo, é porque está equivocado, porque aquilo ali é um assunto de ciência, de técnica. É a mesma coisa que eu chegar a ter aprendido a pilotar avião no tempo que não tinha turbo-hélice, e eu agora dizer que turbo-hélice não existe. Aí, mas com que autoridade você está dizendo isso? Não, não existe, porque eu já pilotei avião, mas não tem nunca nenhum avião. Não, mas tem, porque você está desatualizado. Não, não existe. E olha que besteira que eu estou falando. Então teve uma época que você poderia dizer que era assim, e era porque era. Hoje já não dá mais, porque hoje, pela mesma bendita internet, hoje a gente tem acesso aos livros clássicos, que há 20 anos não se tinha, hoje você tem. E hoje você sabe como é que um Deleuze fazia, como é que um Lipotê fazia, o que é que um Mesmer fez, o que é um Pussegui fazia. E aí agora para você dizer que esse povo está todo errado e você agora que está certo, é complicado. É complicado. Eu preferia não ser esse autor que está ensinando essas coisas. Não é que todo mundo tenha que saber tudo, nem que todo mundo tenha um padrão. Agora mesmo acabei de dizer que não tem padrão. Agora, princípios é uma coisa. Você não pode construir uma casa se dando a luz dizendo, mas eu não vou fazer um alicerce. Eu não quero gastar dinheiro colocando pedra. Porque Eduardo me fez uma planta
Ele está aqui, ó, o edifício está bonito, olha como ficou bonito. E na planta dele não tem a sapata. Sim, mas não tem porque ele não é engenheiro, ele é arquiteto. Aí você vai constrói o prédio dele sem base. O que vai acontecer? Talvez você não chegue a colocar as telhas, ele já cai. Então tem muito, infelizmente, na prática do magnetismo hoje, tem muito empirismo, muito, e um empirismo ruim. Ruim porque ele está se fundamentando em frases equivocadas. Os espíritos fazem tudo, é mentira. Os espíritos não fazem tudo. Porque se eles fizessem tudo, a gente não teria mais doença. Não, porque quando você basta você ter boa vontade, que conversa é essa? Que se boa vontade de resolver esse problema do mundo, estava tudo resolvido também do mesmo jeito. Nem ninguém precisaria de médico, nem de remédio, nem de coisa nenhuma. E por aí afora, depois todo passo é igual, o seu passo é igual ao dele, que é igual ao dele, que é igual ao dela. Mentira, cada passo é diferente. Porque cada interação magnética entre um e outro é diferente. Não, você não precisa estudar. Não, não precisa não. Se você quer fazer o bem, mesmo sem saber, faça. Mas se você quer fazer o bem mais seguro, estude. Tem que ser assim. Não pode ser de outro jeito, a não ser que você vai participar de filme de Hollywood. A história de Hollywood é você nunca pilotou um avião e você pilota, aterriza, né? Você já deve ter visto filme desse. O cara nunca entrou numa cabine de comando, mas ele consegue fazer tudo. A pessoa faz cursos o resto da vida, tem que passar não sei quantas mil horas voando para poder pegar uma... Não, mas se for para Hollywood, não. Para Hollywood você pode entrar direto na cabine que dá tudo certo. Então tem muita mágica no meio espírita. Eu costumo dizer, aqui em Natal, eu faço um seminário por ano, você sabe. Eu só fiz até hoje aqui em Natal um seminário de tato magnético. Vocês estavam lá, inclusive. Só fiz um até hoje. E ao todo, né, na minha vida toda, eu só fiz 5 até hoje. Só fiz 5 seminários. E por que eu não faço mais? Porque senão fica mágica. E não é mágica. Se você começar a fazer as coisas e as pessoas só verem, isso parece que não é coisa nenhuma, é só brincadeira. E não é brincadeira, é muito sério. É muito sério. É o mesmo se você chegar numa cabine de avião e ver um piloto pilotando. É tudo muito simples, porque tem um negócio aqui, apertar aqui esse botão, está aqui escrito. Agora você vai nesse aqui, está aqui. E ainda tem um outro ali, dependendo do avião, você ainda tem mais 2 ou 3 para... Olha, mas você, era esse aqui, está aí, tá. Então, você não tem como essa. Para que então estudar para ser piloto? Basta seguir o manual. E aí com o manual não é desse jeito. E é porque o avião de hoje ainda tem 2, 3 computadores, se um falhar o outro faz, se falhar o outro faz... E você tem que estar lá. Por que no passe? O que é um passe? Um passe, eu vou mexer em você. E vou mexer em você sei lá onde. Pode ser no físico, pode ser no psíquico, pode ser no plano espiritual, pode ser no emocional, pode ser em tudo. E aí eu vou chegar e você só, eu vou fazer aquele bem a você. E aí deixo você todo estrambelhado. Lógico, a gente não deve usar isso como uma figura de pavor, mas é uma figura de responsabilidade. Você tem que saber o que você está fazendo, senão quem vai pagar pelo prejuízo? Eu acho que você deve ter ouvido que eles nos meus seminários eu digo, no dia que criarem o Departamento de Defesa do Consumidor de passes, aí o negócio vai mudar. Porque quem recebeu um passe e passa mal vai lá reclamar, aí o negócio pode mudar de figura, mas até lá é um tal de que Jesus vai fazer tudo, mas Jesus não vai fazer tudo, não é porque ele não queira não, é porque não é assim. Você está encarnado para quê? Para viver as experiências do encarnado. Mas aí a gente está aqui querendo que os espíritos resolvam, aí quando a gente vai para lá, aí a gente, não, agora são os encarnados que vão resolver. Não, essa brincadeira tem que acabar uma hora. Os espíritos vão fazer tudo que é da responsabilidade deles, e eles fazem. E nós devemos fazer tudo que é da nossa responsabilidade. Quando eu falo às vezes no seminário, muita gente fica pensando que eu não gosto dos espíritos ou não acredito neles. Pelo contrário, eu não só gosto, conto, acredito, e ai de nós se não fossem eles. Agora, ai deles que não estão fazendo quase nada, porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Na hora que a gente começa a fazer, começa a acontecer. Olha que eu estou falando aqui em casa, né? Estou aqui no Leão, tem aqui pessoas que conhecem o Leão, que vão ao Leão, que trabalham, que já foram até atendidos no Leão, sabe do que eu estou falando. Por que no Leão é diferente dos outros centros? Não é porque é um centro diferente, não é porque está em Parnamirim, não é porque Dona Dagmar é presidente, não é por nada disso, não. É porque a gente pelo menos tenta entender o que está fazendo. E mesmo assim, de vez em quando a gente está furando. A gente teve esse ano uma experiência bem rica, agora bem recente, né? Tivemos
2 finais de semana de reciclagem. Qual foi que a gente fez? Levamos câmeras e filmamos cada um aplicando um passe. E só trabalhador com trabalhador, não ia paciente nem nada. Chega, você vai fazer aqui só essa técnica. Terminava a filmagem, tá bom, agora senta todo mundo, vamos projeta aqui na mesma hora. Tá vendo? Aqui, Eduardo, veja o que é que você fez. Aí a gente olha assim e diz, eu não acredito que eu fiz isso. Pois é. Que não dá nem tempo de trabalhar a fita, porque terminou de tirar aqui, só virou e colocou na câmera, na tela. Aí é que a gente vê como a gente, mesmo sabendo que está sendo filmado e que vai ver o que está passando, a gente ainda comete deslizes. Aí depois tem alguma coisa que não está funcionando. Por que não está funcionando? Vamos analisar, vamos ver o fato, o que a gente está fazendo. Isso pede estudo, pede ponderação, pede tempo, pede milhões de coisas. Não é tão simples quanto a gente gostaria que fosse. O problema é que ficou-se o tempo todo nessa história de passe é muito simples, 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 é muito simples. E a gente banalizou. E banalizou a um ponto tal que, quando a gente precisa de qualquer coisa, já não vai mais atrás de passe, porque não resolve. E por que não resolve? Não é porque o passe não seja bom, não é porque a gente banalizou demais. A gente banalizou tanto que a eficiência dele caiu. A gente podia resgatar isso, né? No caso das reuniões mediúnicas é fundamental. O Allan Kardec, no livro dos médios, ele recomenda. Esses pacientes, eles precisam ir para um bom magnetizador. Quando a gente faz isso contextualmente, a gente tem que lembrar que no tempo de Kardec não tinha passista espírita. Não tinha. Quando ele falava um bom magnetizador, ele estava falando de um profissional que você ia pagar para receber. Ora, ele está recomendando isso. Imagina se ele soubesse que depois ia ter o passista dentro do centro espírita. Ele iria dizer diferente. Ele disse, você vá num centro espírita, mas procure um passista que entenda de magnetismo. Porque os casos de desobsessão de Allan Kardec, todos são recomendados terapia conjunta, médica e magnética. Mas a gente pega casos complicados de obsessão, nem manda para nenhum tipo de acompanhamento médico, nem dá um acompanhamento magnético. Aí a gente fica tratando o espírito. Ok, o espírito ficou bem, e a pessoa? E às vezes a gente nem sabe se o espírito ficou bem, nesse momento ele foi embora. De repente o espírito também pode se cansar. Vocês estão tentando, você não resolve nada. Eu estou com as mesmas dores quando cheguei aqui. Aí a gente fica dizendo, é porque você não teve fé. Eu não sei se é ele que não teve fé ou se fui eu que não tive. Porque se eu tiver fé, eu mudo, eu faço. Porque Jesus, quando ele colocou a fé nos dois. Se você tiver fé suficiente, você resolve. Mas se você não tiver, eu resolvo. Se nós dois tivermos, já está resolvido. Essa é a questão. Agora, a gente... Como é que eu vou ter fé no que eu faço se eu nem sei o que é que eu estou fazendo? E o outro, como é que vai ter fé em mim se já veio, não sei quantas vezes, não resolveu de nada? Então, são questões que inevitavelmente levam para a gente. Ou a gente estuda, ou a gente amadurece, ou a gente vai ficar marcando passo. Por felicidade nossa, nós temos o sem fim daqui para frente. Né? Você pode ter mais essa, aí tem a próxima encarnação, depois tem mais outra. O perigo é porque nessa a gente está em Natal, numa casa espírita. Na próxima, se a gente ia nascer lá na Arábia, ou no meio dos muçulmanos, para ser espírita lá e aprender magnetismo, vai dar mais trabalho. Então, eu acho que a hora de aproveitar é essa. Agora a gente está com céu de brigadeiro, já que eu estou aqui na base, eu vou falar, tem muito bonito. Então, navegando com céu de brigadeiro, não precisa nem de bússola, nem de nada. Agora, a gente quer ir para o quê? Quer ir para um espaço tumultuado, com um motor pifado, e é mais complicado. Você pode escapar, mas é mais difícil. A hora é essa. Quando eu falo muito isso fora do Natal, e fora até do Brasil, as pessoas às vezes ficam pensando que eu estou querendo fazer com que o mundo vire de ponta cabeça. Não, mas a mim me dói perceber que a gente está perdendo tempo demais. E uma oportunidade rara. Porque na velocidade que o espiritismo está crescendo, a gente está perdido. Porque os protestantes e os muçulmanos vão tomar conta. Né? Os católicos vão desaparecer, os muçulmanos vão ficar com uns 80% e o restante é dos que mandam em Deus. Porque o louco protestante é que ele manda nele. Né? Ele manda Deus fazer e ai de Deus se ele não fez isso. Mas nós espíritas, não, nós espíritas, eu digo muito que nós somos os tais do beiço mole, né? Quem soube, Jesus. Esse beiço mole não leva a gente para canto nenhum. É uma tristeza. A gente chega no centro espírita,
Meu irmão, como é que são os trabalhos aqui? Ah, Jesus que sabe. Nossa, esse negócio tá ruim. Tá ruim. Se chegar, não sei. Se Jesus é quem souber como está, você não tiver a mínima ideia, o negócio é muito complicado. Não é que eu não confio em Jesus, é porque ele não está ali encarnado. Ele já mandou você para tomar conta. Cuide de você. Então a gente tem que fazer. Dá trabalho, dá, que a gente vai brigar, vai discutir. Vai ter um que não quer, vai ter um que vai dizer, porque a turma para acabar, para tirar. A gente sabe, para qualquer um de nós acabar qualquer um é a coisa mais fácil do mundo. Pronto, só quer, você pensa que você é o quê? A pessoa diz isso para a gente já acaba. Tem gente que basta você falar do cabelo que já resolveu o problema. Né? Você quer ser seu cabelo, você está agora querendo mandar aqui na mediúnica, o que é que tem a ver o cabelo com a mediúnica? Nada. Mas a pessoa destrói a gente, porque a gente fica com raiva, e o que é que tem no meu cabelo? E você passa 3 semanas pensando, o que é que tem no meu cabelo? E não produz mais na reunião mediúnica, ou seja, a turma sabe como nos desestabilizar, e a gente não sabe como ficar estabilizado. Eu, quando era jovem aqui na federação, eu tive brigas homéricas. Tem um, inclusive, que era da aeronáutica, muito conhecido, ainda encarnado, Armando Tomás. Armando Tomás, o que eu tive de pega com Armando era impressionante. Armando já era velho, eu era jovem, imagine só. Aquele homem esconde muito bem a idade, né? Mas deixa pra lá. Aí eu começava a perguntar a Armando vinha dizer coisas. Rapaz, você é obsidiado, né? Eu digo, sou, reze por mim, agora me responda, por favor. Então ele comia tampado comigo. Tudo bem, ele quer me chamar de obsidiado, me chame. O que você faz para um obsidiado, né? Para rezar? Então, põe meu nome lá na desobsessão e reza. Agora, e a pergunta que eu lhe fiz, cadê a resposta? Não, eu não vou lhe responder, então você está obsidiado. Porque se você sabe e não me responde, então o problema é seu. Então, eu tratava desse jeito. Então, era meio desafiador a coisa, né? Foi com ele que as pessoas que fazem seminário comigo, eu já contei isso tanto em tantos lugares, quase todo mundo já ouviu. Mas foi exatamente com o Armando. Eu chegava, Armando só queria aplicar passe se eu ficasse com a mão assim. Ele me colocava a minha mão assim e eu ficava olhando para ele. Aí ele dizia, fecha os olhos. Eu fechava os olhos, mas desvirava a mão. Aí Armando chegava lá e pegava, vou dizer para sua mãe de fofoqueiro. Na hora do passe. Aí ele pegava a minha mão e desvirava. Na hora que ele desvirava, eu abri o olho. Feche os olhos. Então era uma briga. E ele não se conformava com isso. Porque depois dizia para ele, e uma coisa. Você quer que eu fique com a mão assim? Mas e o outro que eu fico de qualquer jeito não tem problema? Não, porque o passe tem que ser assim. Eu disse, mas por que tem que ser? Por que tem que ser? Isso não é resposta. Tem que ser porque tem que ser, não é resposta. E não foi à toa que eu fiz engenharia, porque eu gostava de respostas exatas. Então você vem me dizer que é assim porque é assim. Não existe. Então, ou você me explica, ou então deixa eu ficar do jeito que eu quero. Porque se a sua resposta não me convence, então deixa do jeito que eu quero. Mas isso me levou a ter que estudar, porque como eu não me conformava, então eu tinha que descobrir uma resposta e depois dar uma explicação. Ou a gente faz assim, ou o Espiritismo vai à bancarrota. Né? Como disse Leon Denis, o Espiritismo será aquilo que os homens fizerem dele. O que a gente tem feito na área da filosofia espírita? Nada. Nada. A gente não pensa mais Espiritismo filosoficamente. Não pensa. A reencarnação a gente transformou na lei de Italião. A reencarnação só serve para justificar os erros, só. Porque os acertos ele não explica. Se você vai para indagar, perguntar qualquer coisa, você está querendo obsidiar. Eu fiz uma vez uma pergunta e até hoje eu acho que eu sou malquisto por conta dessa pergunta. Jesus vinha andando e olhou para a figueira e a figueira disse que ninguém coma de ti fruto algum. E a figueira secou. E aí, quando o discípulo veio perguntar a ele, ele disse, se tiverdes o fé do tamanho de um grão de mostarda, e disseres a uma figueira que ninguém coma fruto de ti, ela secará. Ou se disseres para uma montanha, retira-te daqui e vai para ali, a montanha se retirará. Aí a pergunta que eu faço, por que em vez de matar a figueira, por que ele não mexeu a montanha? As pessoas ficam com ódio. Porque quer dizer, você quer discutir com Jesus? Não, não quero. Eu acho que ele seria muito mais eloquente se ele tivesse movido a montanha. Porque secar uma figueira, qualquer pessoa com olho gordo seca. Eu quero ver você mover uma montanha. Aí a gente pensa que filosofa quando diz assim, não, mas ele está falando da montanha dos problemas. Não, porque a figueira estava ali e a montanha estava lá no mesmo cenário. Aí a pergunta filosófica é, por que é que ele não moveu a montanha?
Aí a gente fica incomodado, a gente fica com raiva e não pensa, e não responde. E para que Jacó perguntou esse negócio? Porque a gente não discute mais nada filosoficamente. A gente diz que a montanha era a montanha dos problemas, sim, mas e o problema qual é então? E a fé do tamanho do grão de mostarda, o que quer dizer isso? Não é, basta ter uma fé pequena. Sim, mas e se eu pensar o grão de mostarda não como o tamanho físico dela, mas como a produção da semente? Não, mas aí, bom, por que eu não posso deduzir que Jesus estava falando era da produção do grão e não necessariamente do tamanho do grão? Por que eu tenho que pensar que é o tamanho do grão? E aí, a partir daí, a gente começa a ver que já não fazemos filosofia espírita, nem na ética, nem na moral, nem na ciência. Estamos perdendo o viés do espiritismo. E na ciência, então, tchauzinho. Ciência espírita apagou-se. Ninguém faz mais pesquisa científica do espiritismo. Ninguém força de expressão, é claro. Né? Por que isso? Porque dá trabalho. Você começa a fazer ciência, seja na área que for, o meio conservador vai dizer logo, olha, está vendo, já esqueceu da moral de Jesus. Está querendo saber mais do que os outros. Ou seja, está falando da cor do cabelo para ver se a gente para de trabalhar. Tem que fazer. Então, quem quiser fazer vai ter que ir em frente. E não pare. Vai mesmo. Se você quer fazer filosofia, faça. Agora, não é só para fazer a pergunta embaraçosa, não. Para fazer a pergunta e tentar responder. Tentar entender. Mesmo que você levante hipóteses difíceis ou hipóteses impossíveis. Filosofia se faz assim. A filosofia não é uma ciência de acertos, ela é uma ciência de discussão. Ciência, né? Talvez nem seja a expressão. Mas é por aí. Então, a gente vai precisar, uma hora, pegar o espiritismo e... O que é espiritismo de novo? Espiritismo não é uma igreja. Espiritismo não é uma religião cheia de métodos, de dogmas. Espiritismo é um ambiente onde a gente precisa crescer. E como é que a gente cresce? Pensando e agindo. Não tem outro caminho. Então a gente tem que agir. Ah, eu vou doutrinar espíritos, eu vou... como é a expressão que você usou? Vou fazer os diálogos com os espíritos. Ótimo. Mas só isso? Sua ciência espírita vai parar só nisso? Sua filosofia vai parar nisso? Não, é porque tem um médium lá que os espíritos que vêm por ele são todos complicados. Isso deve ser coisa do médium. Calma. Pense diferente. Porque se você continuar nesse padrão, daqui a pouco você vai tirar o médium. Ou vai dizer que esse tipo de espírito não venha mais. Então, veja, em todo canto a gente tem problemas. Se vem um espírito numa reunião mediúnica, ele está meio assim, que a paz de Jesus esteja conosco. Porque aqui neste ambiente de tanta luz, lindo, mas me leva isso para onde? Para canto lindo. Será que o espírito que está com essa mensagem, ele realmente é elevado ou ele está querendo que eu fique aqui só na fantasia? Isso precisa ser questionado. Quem é que recomenda isso? O Livro dos Médiuns, capítulo 24, da identidade dos espíritos. Mas a gente perdeu essa referência. Então a gente às vezes está muito na superfície. E por incrível que pareça, os obsessores verdadeiros, eles querem isso. Eles querem que a gente pense que a gente está fazendo. Que a gente pense que a gente está... E na realidade eles estão na superfície. O difícil é você discutir num nível em que a gente cresça. Não é em sabedoria. Não é em saber, desculpa. Mas em sabedoria. E o que é a sabedoria? É a fusão entre o conhecimento e o amor. No dia que a gente chegar à sabedoria, e a partir daí a gente está bem. Enquanto a gente só sabe, ou a gente só pensa que sabe, a gente está indo muito devagar. Não é que não esteja indo, mas está lento demais. E eu acho que a gente já está na velocidade, né? A informática está chamando a gente aí, não brinque não. Hoje em dia todo mundo tem celular que faz tudo, tem tablet que faz tudo, tem computador que faz tudo. Daqui a pouco a gente vai ser menos do que uma máquina. As máquinas vão fazer tudo. Aí a gente vai descobrir que vai ter que estudar de novo. Ai, ai. Seria isso mesmo? Acho que é, né? Senão vai ficar muito... Outra vez a gente volta. Diga. O nosso grupo, nós temos trabalhado pelo que a gente aprendeu nos outros centros, né? Que é o trabalho de pronto-socorro espiritual, caridade, sofrimento, médicos desdobra para lugares escuros, traça de coisas, mas isso é um serviço que tem que ser feito. Mas nós estamos nos preparando, já se passaram alguns anos, para entrar nessa área da compreensão do fenômeno. Quando aconteceu aquele sinistro do avião da France, né,
e houve uma conexão aqui em Natal, não sei, em Recife, que as aeronaves que iam, voavam lá no ambiente e voltavam, né? Alguns irmãos foram resgatados, né? E vinham nas aeronaves. E aconteceu, um grupo aqui, de repente, mesmo sem eu ter evocado, começou a participar desse momento de acordarem, né? Só que o negócio todo. Mas fizemos isso com todo o coração, de caridade e de amor. Mas, confesso, não compreendemos muito o mecanismo. Teve uma médica, ela foi levada à noite para o ambiente e veio com um helicóptero e ficou com medo de dizer, foi a maior gritaria. Quem foi que pilotou? Quem foi que pilotou? Eu quero saber quem foi o piloto. Como é que foi? Eu quero saber quem foi o piloto. Ela não morreu afogada. Mas ela estava desdobrada, isso aqui morreu afogada. Aí colocaram uma boia nela, uma câmera daquela e jogaram lá. Quer dizer, parece brincadeira, mas é muito grave, fenômeno, né? Grave. Se nós conseguirmos compreender isso, a gente de repente vai ajudar mais. Vai, lógico. Ainda tem muitos cidadãos naquela região, às vezes está isolado no fundo do oceano. Lógico. Eles estão sendo resgatados aos poucos. Se tivéssemos a compreensão do mecanismo do fenômeno, né, poderíamos trabalhar mais e ter melhor. Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, eu acho que é no Obras Póstumas, ou no Céu e Inferno, ele fala dos médiuns, como é que é o nome? Proféticos, não. São os médiuns que trazem revelações desconhecidas da humanidade, as grandes revelações. Ele diz que para esse tipo de mediunidade é preciso que os médiuns conheçam bem de mediunidade e de magnetismo. Quando eu li isso, eu digo assim, agora dá para entender por que é que não tem mais médiuns reveladores. Por que não tem mais? Porque os médiuns não estudam nem mediunidade e magnetismo, então, aí você não dá base, você falta a base para os espíritos se manifestarem. No dia que a gente tiver essa base reformatada, porque na época de Kardec foi quando mais vieram, qual era a ciência dominante da época? Era o magnetismo. Então começaram a aparecer médiuns exuberantes. E aí o fenômeno acontecia. Então hoje a gente tem médiuns que duvidam até de si mesmo, não estudam e nem aprofundam na outra área. Aí fica difícil. Aí a gente fica assim muito na superfície. E tem muita coisa para a gente ver. Hoje eu fui almoçar na casa de uma amiga e a filha dela chegou para mim, Jacó, eu tenho uma dúvida, eu posso lhe perguntar? Eu disse, antes ou é depois da sobremesa? Ela disse, olha que pergunta intrigante. Ela disse, quando nós construímos a nossa casa era num terreno baldio que nunca teve nenhuma construção. E depois da casa pronta, todo mundo que morou lá via alma, via sombra, via vultos, e todos eles eram revoltados. Aí disse, e como é que pode isso? A primeira pergunta que imagina-se é essa. Será que ali já foi um cemitério? Porque a gente não consegue hoje raciocinar um espírito num lugar onde nunca teve nada. Só que isso é extremamente natural. Porque o que é um ambiente físico para mim é uma coisa, o que é um ambiente, entre aspas, físico para os espíritos é outra coisa. Aí você imagina, que aí eu contei um fato real. Lá na Amazônia, quando meu pai teve uma serraria lá, quando eles compraram a mata, nunca tinha tido nada, a mata, que eles foram dizer, bom, a casa vai ser aqui, apareceu um pajé, e dizia assim, vocês vão fazer a casa aqui, mas vocês têm que se responsabilizar pelo nosso povo. Diz que povo, o nosso povo que ainda está aqui. Mas eles moram onde? Não, eles estão aqui, ou seja, no mundo espiritual. Eles estavam naquele local que era uma mata. Como, entre aspas, houve uma boa relação, não houve nenhuma incompatibilidade. Mas se você chega num lugar onde tem, aí você não é espírita, não acredita, não sabe, e daí isso? Sabe o que acontece? Essa casa dessa jovem já tem mais de 20 anos, já se mudaram tudo, e agora uma das filhas voltou para ir morar lá no mesmo lugar. Todo mundo que alugava saía porque dizia que era perturbado. Ela voltou para lá e continuou numa perturbação. Numa casa onde nunca teve nada, era terreno. Aí, como espíritas, a gente não pensa mais nisso. Por quê? Quem vai pensar nisso? Onde é que tem um livro que tem esse caso escrito? Não tem livro nenhum. Você vai ter que pegar a teoria que você já tem e ter deduções. E depois, se você tem uma reunião mediúnica, sim, aí você pode evocar, que aí o meio espírita não queria que fizesse. Você evoca os espíritos lá para saber a real história.
Mas aí, como você chega na maioria dos centros espíritas, você não pode evocar. Mas não pode evocar por quê? Eu não sei até hoje por que não pode evocar. Porque no livro dos médiuns, o nome do livro dos médiuns é o Guia Prático dos Médiuns e dos Evocadores. Então, se é o livro dos evocadores, como é que você não pode evocar? Tem um capítulo dedicado exclusivamente à evocação. Claro que a gente pode evocar. Agora, não pode brincar. Como nada sério, você pode brincar ou você deve brincar. Então, é isso mesmo, Otelo. A gente precisa, não precisa querer saber, ter a sabedoria do mundo. Mas os nossos trabalhos, seja na área que for, evangelização infantil, evangelho no lar, mediúnica, palestras, você quer melhorar, tem que estudar. Não tem para onde ir. Tem muitos palestrantes que já fez palestra durante 5, 6 anos, não lê mais, não estuda mais e acha que já sabe tudo de espiritismo. Eu fico impressionado, porque eu leio até hoje e às vezes eu tomo cada susto, meu Deus do céu, ele tem isso, ele tem mais aquilo. E eu não sou uma pessoa que faço leitura desatento, não estou dizendo que ninguém faça, mas eu não faço. A minha leitura eu faço com muita atenção e eu estou sempre procurando ver além da letra o que é que tem. Eu não leio e vou passando para a próxima e para a próxima. Eu vou, peraí, mas isso aqui não tem nada a ver comigo no primeiro momento, então tem alguma coisa oculta. Aí eu vou lá procurar, tem que ter. Porque senão não fazia sentido aquele assunto estar ali. Ainda assim, a cada vez eu estou descobrindo novas coisas, novas relações, novas infilações, novo tudo. Você quer crescer, tem que estudar. E também uma característica do grupo, né, essa nossa necessidade de estudo, tem livros esparramados por tudo quanto é canto aqui, né? Então, por exemplo, o número de comunicações. Né? É uma questão também, porque nós chegamos aqui às vezes numa reunião a 40 comunicações, 40 e poucas comunicações. Né? Isso diz do tamanho da necessidade do Isso me espiritual. assusta um pouco, porque a gente, eu vi crime espiritismo que não 4, 3, 6, 8, 40. Né? O problema é... Mas você veja, mas é muito, muito simples. Você vê o que está acontecendo. Eu vou buscar um outro exemplo bem fora da casa espírita. O que está acontecendo hoje em qualquer cidade do Brasil? Qualquer um. Problemas aonde? No trânsito. Por quê? Porque toda cidade tem muito mais carro do que as ruas estão projetadas. Todas, sem exceção. Não existe cidade nem pequena nem média. Todas estão com problema. Porque tem carro e carro e carro e carro e carro. E as ruas continuam do mesmo tamanho. Os estacionamentos continuam os mesmos. Então o que é que vai acontecer? Está estrangulando. Para você chegar de Natal aqui, antes, você sem pressa, você gastava 15 minutos. Você não consegue, a não ser que for de madrugada, você chega aqui em 15 minutos. Você não chega. Durante o dia não tem como mais. E é porque as pistas enlargueceram. Mas o fluxo é muito maior do que a velocidade com que as pistas se preparam. Ok. E a comunicação no mundo espiritual como nossa, de socorro. Quantos núcleos têm surgido para dar vazão? Não tem. Proporcionalmente, cada vez é maior o número de desesperados para menor número de unidades para atender. E aí isso dá estrangulamento. Não é o ideal. Eu não acredito que uma reunião num tempo um tempo padrão de hora e meia, você atender 40 pessoas é complicado. Mas aí se você não atende, o que vão fazer? Você atendeu 18 e os outros 22 vão para onde? Vão ficar esperando vez até quando? E aí da outra reunião tem mais 22, porque tem 22 da semana passada, agora tem mais 22 sobrando, considerando os 40 fixos. Na outra semana tem mais 22 e o pessoal vai para onde? Então não tem muita opção. Como tem trabalhos mediúnicos que o mundo espiritual, isso é a prova de que os espíritos não fazem tudo. O mundo espiritual não consegue resolver sozinho lá. Ele está precisando da contraparte material. Nós estamos nos preparando para dar essa contraparte. Lá no Leão, a gente está com um grupo estudando mediunidade, vai fazer 2 anos agora. A gente começou, tinha, eu acho, perto de 50 pessoas, agora tem 20 e poucos. Porque a gente não entrou na prática. A gente começa a estudar, a turma escapa. Porque não querem não, o pessoal quer sentir o espírito, não sei porquê, não sei que... não sei que mania é essa, você tem que ver, tem que... Não. Agora que está precisando, está. Agora, também lá no Leão, a gente está querendo fazer um trabalho bem sentado, inclusive fazendo dentro da óptica de Kardec. Por isso que a gente vai consorciar com o magnetismo. Dá trabalho. E o que a gente está fazendo? Além de a gente está revendo basicamente Allan Kardec, mas revendo mesmo. E fazendo questionamentos bem pertinentes.
tem ainda a leitura, por exemplo, do livro Missionários da Luz, para que a gente acorde antes de entrar na cilada. Porque você ser médium, você está mexendo com coisas graves. E não adianta você estar aqui reencarnado para brincar de mediunidade, não. Você quer mexer com mediunidade, tenha consciência. E eu acho que aquele livro ali dá uma consciência muito boa, porque tem todos os tipos de equívocos, todos. O que se preferiu trabalhar mais no comércio, o outro que preferiu sair com os amigos e ir para as farras, o outro que preferiu entrar para a área da sexualidade, e o outro para isso, outro para aquilo, que são os problemas que de uma forma ou de outra ataca um deles nos ataca, 2, 3. Então tá bom, olha onde é que você está entrando, você está indo por esse caminho. Tem consciência disso? Tenho. Então vamos que tem a necessidade é grande, mas você tem que ter o equilíbrio. Eu louvo que vocês estejam fazendo esse belíssimo trabalho, e é uma pena que não dê para a gente mandar gente para cá, do jeito que às vezes a gente manda para lá. Não, é que nós estamos pretendendo ir para lá, né? Mas... Não, a gente quer mandar ir para cá. Para pular a cerca, né? Precisando, na hora que você dispor de um tempo, de você olhar com bastante carinho esse grupo, tá? Que realmente são valorosos, eles comentam muito. Olha, nós estamos, muita coisa está no movimento aí, é mais assim, digamos assim, de tolher, né? E a gente quer trabalhar, a nossa confiança é no Cristo, em Jesus, né? Eu sempre digo ao pessoal, o que nós estivemos errando aqui, Jesus está vindo, né? E ele vai dar um jeito de nos corrigir. Olha o irmão Jacob já chegando aí, né? Significa que Jesus nova, ok? Mas não espere por Jacob, não. Vou dar uma providência, né? Vou dar uma providência. Mas é bom, a experiência, né? Que a gente não tem, né? A proximidade aqui com um grupo, tudo isso aí já está delineado, com certeza, né? Mas finalizando, eu queria conversar com você a respeito da questão das defesas magnéticas da cidade. Né? Estando os espíritos em todo o canto, né? Eu queria fazer uma pergunta também, então, acho que... Ecrinomia. Antes que a senhora finalizando, né? Em um dos seus seminários, não me lembro qual ano que eu fui, eu me lembro que uma pessoa aplicou passe magnético na outra e ela passou muito mal. Passou muito mal. E aí você deu a explicação, o porquê que havia ocorrido isso. E eu gostaria de ouvir de novo essa explicação. Eu me lembro o que foi que aconteceu. Você não se lembra nem que ano foi. As duas não tinham uma incompatibilidade fluídica. Acho que foi por causa de Cristina. Que é uma coisa assim, é uma coisa muito rara. Eu me lembro que você colocou as duas sentadas, você fez várias experiências, em uma delas você colocou as duas perto, ela começou a passar mal, aí você separou. Eu estou colocando isso porque eu tenho uma amiga aqui que a gente se dá super bem, mas só que se ela me aplicar passe, eu passo mal. E se eu aplicar passe nela, ela fica muito ruim. E mesmo nos trabalhos, quando eu sento ao lado dela, eu não consigo trabalhar. E eu sinto que ela também não consegue, né? A gente já até brinca uma com a outra, né? E eu me lembro disso, e aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa... Nos seminários, eu demoro a responder porque todo seminário prático meu, sempre tem alguém que passa mal, sempre, e eu acho ótimo. Porque você fala na teoria tem até de a que questão dá da umas medicação, coisas... que uma senhora aplicou passe na outra, ela estava com uma pneumonia e ela estava fazendo uso de antibiótico e a outra pessoa que recebeu o passe falou, nossa, eu tô com ânsia de vômito, eu tô sentindo gosto de antibiótico na boca. Aí a outra disse assim, mas eu tô tomando antibiótico, né? Você vê que é uma coisa assim... É porque o magnetismo é algo físico. Por mais que a gente não veja, por mais que algumas pessoas até não sintam, é físico. Na hora que eu estou transitando fluido com você, por isso que eu disse ainda há pouco, eu estou mexendo em você, às vezes estou entrando na pessoa. E estou levando tudo que eu tenho, de bom, de ruim. Se eu souber fazer, eu vou levar o essencial. Se eu não souber, eu posso complicar.
E quando os magnetizadores dizem da necessidade da gente estabelecer relação magnética, é para poder mensurar a simpatia, a antipatia ou a neutralidade. Quando você tem duas pessoas que são antipáticas energética, fluidicamente, e isso é muito bom quando acontece na prática, porque isso não bate com a simpatia ou antipatia que você tenha. É comum pessoas que não se toleram, magneticamente são perfeitas. E duas pessoas que se querem maior bem, magneticamente não se dão muito bem. É contornável? É contornável. Só que você tem que primeiro contornar para depois fazer. O nosso problema é, eu não tenho boa relação magnética com você, mas eu vou lhe aplicar um passe. E aí complica. Já que eu não tenho boa relação, nem você comigo, o ideal é eu lhe despeço várias vezes, você me despeça várias, até que um dia a gente acoplou. No dia que acoplou, aí equilibra. Mas agora, todo dia que eu tiver relação com você, já foi eu entrando, aí dá errado. Só que isso demanda a gente ter mais conhecimentos, mais outras hipóteses. Porque assim, a gente evita, nos trabalhos, a gente evita de aplicar passe uma na outra. Quando às vezes é necessário, aí eu só faço o dispersivo. Pronto. Já Só teve, faz o dispersivo para atenuar. Porque... Teve algumas vezes que eu fui atender e aí eu doei um pouco e vi que o negócio desandou. Aí eu comecei a fazer o dispersivo. É aí onde você então, vê o casamento. Que eu não posso doar. Aí onde você vê o casamento da teoria com a prática. A teoria diz que é isso. Mas às vezes, quando a gente vem com aqueles clichês de que basta ter boa vontade, os espíritos estão aqui, que passe não faz mal. Aí você tem todo esse mundo já introjetado e o fenômeno acontece no sentido contrário. Aí você vira sem saber o que está acontecendo. E aí é um pandemônio, porque como isso? Por que está acontecendo? Como é que pode? Aí a gente começa a se condenar, a ter dificuldade. Eu tenho uma amiga que ela está com um problema sério de antipatia fluida com um filho. E um filho que está entrando na adolescência agora. E ela me disse assim, olha, eu estou de um jeito com ele, que eu não consigo olhar para ele. E o pior é que eu estava me sentindo a pior mãe do mundo. Porque como é que uma mãe não gosta do filho? E não é que eu não gosto, quando eu estou longe eu oro, peço a Deus que me dê força, mas quando eu olho, que eu me aproximo, e aí parece que o menino, sentindo isso, quando ele me vê passar, diz, mãe, eu quero um abraço. É uma facada, porque eu não suporto dar mais um abraço do filho. E tem outros filhos, e nenhum outro sente, mas com aquele menino está sentindo. Aí se você pega uma explicação bizarra, que aparentemente é boba, não, isso é porque na outra encarnação vocês foram inimigos. Aí eu coloco uma questão que Allan Kardec trata, que se não me engano é 388 do Livro dos Espíritos, ele diz, e muitas vezes são os primeiros contatos. De onde vem então esse problema? Então você não teve nada comigo na outra vida. Esse é o meu primeiro encontro com você. Por que eu tenho problema com você? Por conta da lei do magnetismo, que um dia ainda compreendereis melhor. Resposta textual dos Espíritos. É exatamente a frequência magnética em que a gente está padronizado, uma não bate com a outra. Ou você vai trabalhar isso, ou você vai ficar procurando explicações e vai criar traumas, neuras, psicoses, vai criar de tudo. E a gente se dá super bem, eu gosto muito dela, mas eu não posso trabalhar perto dela. Se for trabalhar perto, é só despeça. Você mesmo já deu a resposta. Despeça, despeça, despeça e pede para a volta, me despeça, me despeça, me despeça. Tira fora da necessidade, faz isso fora da necessidade. Eu lembro que uma vez eu apliquei, ela sentou onde eu estava aplicando passe, e eu apliquei passe normalmente, acho que foi logo que eu cheguei aqui. Nossa, ela ficou muito ruim, acho que ela lembra. Olha, ela é culpada porque ela sabia gelada, disso. Não sabia ela não. É culpada porque ela sabia disso. Ela ficou muito gelada, ficou muito pálida. Você lembra disso? Ficou muito pálida. E você ficou apavorada, aí você lembrou de mim? Eu falei, meu Deus, eu fiquei me sentindo uma assassina, assim, o que eu fiz, assim. Aí eu me lembrei desse caso que houve lá em um dos seminários que eu fui. Eu falei assim, então, existe, isso aí é uma coisa que realmente existe. Eu só não sei como trabalhar. Então, sem saber, eu estou fazendo correto, estou fazendo expressivo. Agora faz uma na outra, para que as duas harmonizem o padrão. Eu não me lembrava disso, que
que eu me lembro que outras pessoas foram aplicar passe naquela pessoa que estava passando mal. E você colocou como experiência e aplicaram o passe, aí veio outro, aplicou o passe e você ficou só olhando. E ela não melhorava, ela piorava e você só rindo ali, deixando o povo sofrer e a pessoa no seminário. O Vini não assistiu o E seminário, aí você vai pensar que eu sou um animal, né? Tá vendo? Aí você deu a explicação e falou, agora você que aplicou o passe, vai lá, aplica o dispersivo. E foi incrível, ela ficou dispersivo, aí a bochecha dela foi ficando rosada, ela foi conseguindo respirar e ficou bem. Porque ela ficou muito mal. Tá vendo como ela sabia? Diga lá, meu amigo, pra gente ir embora. Não, agora eu desisti de saber das defesas magnéticas da cidade. Voltar para o nosso núcleo aqui. Agora imagina o compromisso de quem tem que dirigir na parte material numa reunião. Tá? Mas aqui não me reclama comigo 2 horas da manhã, até solta esses livros, não dá para soltar, tem que ir madrugada. Porque senão você não tem condição de Ó, mas tem que dormir e tem que olhar para a mulher. Você não olhar para os livros. Se a mulher não tiver vez, meu amigo, você não vai fazer bom negócio com o livro, não. Amanhã, 10 horas da Então são manhã. essas coisas também que eu também tomei como pessoal que trabalha, estou me livrando, porque eu sou mais necessitado, obviamente. É a minha responsabilidade. Eu estou me livrando de muitas coisas. Esse negócio só para comunicações, tem 40. Aí esse negócio, não tem que ser homogêneo. Se for homogêneo, a gente não evolui. Tem que ser heterogêneo, mas não falou, eu sou assim, fulano é assim, o outro é bonzinho, outro não é. É isso que cria, né? Que cria o estudo, que cria, vai somando, né? Vai somando, uma coisa maravilhosa. Mas o grupo está se preparando, o grupo está maduro e precisa de uma orientação mais técnica, mais segura. Eu penso isso, né? Daí essa nossa proximidade com o irmão. O irmão Jacob já está no coletivo já do grupo agora, né? Tá bom. Depois eu vou passar por um papel toda a nossa necessidade, o irmão dá uma olhada, né? Diz, olha, tal dia eu vou lá dar um ajuste fino nele. Qualquer coisa aqui tem 3 que estão comigo toda semana, sabe? Pega esses 3 Pois aí. então, né? Ajuste fino. O grupo está muito bom, né? O grupo está muito bom. Somamos alguns desses 5 anos aqui, milhares de comunicações. Estou falando isso agora, porque tem um controle. Milhares, né? Eu frequentei grupos há 15 anos, eu contava centenas, 5 milhares. Quer dizer, então, alguma coisa está acontecendo aqui no plano espiritual que a gente precisa de uma orientação mais. Aqui já virou trampolim da vitória da guerra. Agora está na hora de fazer o trampolim da vitória do amor. E vocês é quem estão no comando da nave, meu. Está querendo o quê? Está querendo o quê? Ok, que Deus nos abençoe, muito obrigado por terem vindo e vamos firmes. O Espiritismo, ele precisa de bons espíritas e nós precisamos ser bons espíritas para sermos dignos do Espiritismo. Deus nos abençoe, muito obrigado. Vamos!